Vem dar, Senhor, a vitória para a tua igreja que clama. O Senhor, meu Deus, é o Deus da cura. O sangue de Jesus Cristo repreende toda obra do diabo. Sai obra da enfermidade, sai obra maligna, sai doença, sai enfermidade na alma, depressão, tristeza, angústia, solidão. Saia, demônio, pelo sangue de Jesus Cristo. O Senhor te repreende, cai por terra pelo sangue de Jesus Cristo. Obra do diabo, obra maligna, espírito da grandeza, espírito da vanglória, espírito do que tem, espírito do pecado. O Senhor te repreende pelo sangue de Jesus Cristo. Abre, meu Deus, a janela dos céus e derrama, Senhor, aleluia, da sua infinita graça, do teu infinito amor, da tua, ó Deus, aleluia, da tua infinita misericórdia. Eu creio. Abençoa, Senhor, também os irmãos, ó Deus, que estão, meu Pai, os internautas que estão acompanhando, Senhor, este culto. Meu Deus, vai de encontro, vai dando, meu Pai, neste momento consolo em seus corações, operando, Senhor, como diz a tua palavra. Quem impedirá? Ó Deus, dai-nos a tua infinita graça. Abençoa o pregador, Senhor, nesta noite, que vai trazer, que vai ministrar a sua santa palavra. Vem falar conosco, ó Deus, vem falar, Senhor, os nossos corações. Ó Deus tremendo, a tua palavra, meu Pai, ela é, Senhor, a água viva, ela é, meu Deus, o bálsamo que, ó Deus, cura os nossos corações. Ó Deus poderoso, confirma a sua obra, confirma, meu Deus, o teu querer. Abençoa, Senhor, a diretoria da Igreja Deus e Amor, os obreiros, Senhor, a todos, ó Deus, que estão empenhados neste trabalho evangelístico. O pastor, meu Pai, Neemias Becker, vem dar a vitória. Abençoa o teu servo de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, e toda a sua família, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está com os céus abertos, ó Deus tremendo, ó Deus poderoso, e ouvindo a oração do teu povo, ouvindo esta pessoa que está, Senhor, em súplica, porque, meu Deus, está com o coração aflito e precisa se derramar diante a sua presença, diante, meu Deus, aleluia, a tua face. Ouça, meu Pai, a nossa oração. Ó Deus tremendo, fala conosco pelo poder da sua infinita graça. Fala conosco, Senhor, pelo poder da sua infinita misericórdia. Ó Deus tremendo, ó Deus poderoso, eu creio, eu acredito, ó Deus, na sua infinita misericórdia. Realiza a grande obra, venha dar a bênção, o livramento e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quem orou com fé diz amém. Esse amém está fraco, hein, irmão? Quem orou com fé diz amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos cantar um corinho rapidinho, já só para nós fazer louvar ao Senhor. Quem quer cantar diz amém. Glória a Deus. Pregando o evangelho, eu posso ver Jesus. As almas se salvando, eu posso ver Jesus. A igreja se enchendo, eu posso ver Jesus. O poder caindo mais, eu posso ver Jesus. Na oração, eu posso ver Jesus. Na humildade, eu posso ver Jesus. No seu perdão, eu posso ver Jesus. Na humildade eu posso ver Jesus. Os paralíticos andam, eu posso ver Jesus. A igreja se salvando, eu posso ver Jesus. A igreja se enchendo, eu posso ver Jesus. O poder caindo mais, eu posso ver Jesus. Na oração eu posso ver Jesus. Na humildade eu posso ver Jesus. No seu perdão eu posso ver Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmão, para bem rápido, né? Já vai para o nosso introito. É isso mesmo?
trouxe a liturgia, é isso mesmo, né? Graças a Deus. Eu li aqui no começo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a liberdade foi nos dada através de Jesus Cristo, que é 1,14 de João, né? Vou fazer a leitura breve, irmão, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio da graça e de verdade. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir já a irmã Iris, que vai dar continuidade. Receba a serva de Deus com palmas bem alegre, para glorificar a Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu vou só deixar um versículo aqui, no momento da antífona, para que os irmãos possam meditar em Salmos 57, no versículo 5. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Glória a Deus, aleluias. Vamos exaltar ao Senhor. A irmã Jéssica vai louvar o Senhor, exaltando e glorificando. E os irmãos podem glorificar o Senhor com as palmas. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos firmes nas promessas do Senhor. Nesta noite vamos declarar, amém? Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso.
continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. E as palmas que é para Ele, amém? Dando continuidade, né, ao culto ao Senhor, convido os irmãos, ao irmão Lucas, né, a dar continuidade, amém? As palmas que exaltam ao Senhor. Graças a Deus. Mais alegre, igreja, mais forte. Aleluia. Irmão, vamos seguindo aqui, fazer o convite, a contrição, baseando ali no capítulo 5, 31, 32 de Lucas. O livro de Lucas, que nos afirma, Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Tem que chamar a igreja para dar glória a Deus, né? Aleluia. É noite de glória. Maravilha. Está a mensagem do Senhor para nós. Essa é a missão de Jesus Cristo aos que têm esperança no seu santo evangelho. Amém? A irmã Jéssica vai nesse segmento chamar os irmãos que vai louvar a Deus, quem vai glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Receba a irmã Jéssica com palmas bem alegres para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos nesse momento abrir as oportunidades, amém? E as oportunidades na palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 58. A igreja acompanha comigo, amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, né? Muitas das vezes fazemos e achamos que não somos reconhecidos, mas não precisamos ser reconhecidos por humanos, pelos nossos irmãos, mas sabemos que o nosso maior galardão vem do céu, e o Senhor em tudo que você faz, nos mínimos detalhes, até mesmo aqueles que ninguém está vendo, é aquele que o Senhor tem contemplado. São nos mínimos detalhes, porque não fazemos para ninguém. E quando sabemos que não fazemos para homens, não queremos glória nenhuma, o Senhor, Ele recebe a nossa oferta, Ele recebe aquilo que temos que fazer. É a nossa oportunidade diante do Senhor, devemos entregar de todo o nosso coração, amém? Esse é um momento muito importante para aqueles que querem exaltar o Senhor, que querem adorar o Senhor, amém? Então vamos abrir as oportunidades, as palmas bem alegres para esse momento importante. Gostaria de chamar o nosso irmão Ismael para adorar ao Senhor. Logo em seguida vamos já deixar em ordem a nossa irmã Jana, por favor, já se prepara, tá? Para louvar ao Senhor. E as palmas que exaltam o Senhor, vamos fazer desse culto alegre ao Senhor, amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? A palavra do Senhor de Deus, a palavra do Senhor, nosso Deus tem poder. E
por ela ter poder, nós devemos declarar ela. E é com base nisso que eu gostaria de louvar o Senhor com um hino, baseado no capítulo 4, no versículo 13, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te fortalece, amém? Então você pode todas as coisas em Deus, em Cristo Jesus que te fortalece, amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver, essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver, essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Amém. Agradeço a oportunidade.
nossa irmã Benedita está com a oportunidade, amém? Eu saúdo os irmãos da Santa Paz do Senhor Jesus. Vou louvar o nome santo do Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostai, arcanjos vos prostai, ao Filho do Eterno Deus, com glória, 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 com glória, coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória, coroai, ó raças, tribos e nações, ao Reis dos Reis honrai, ao Reis dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória, coroai. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nossa irmã Jana está com a oportunidade, amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aos que puderem me ajudar no louvor, da harpa, número 124. Amém? Adorai o Rei do Universo, terra, céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso,
juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos, todos juntos o louvemos, grande Salvador e Rei.
Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Nossa irmã Lúcia está com oportunidade. Amém? Nossa irmã Lúcia está com oportunidade. Glória a Deus, aleluias. Salve a igreja com gloriosa paz do Senhor, amém? Glorifica o Senhor com as palmas. Vou louvar o Senhor com o hino e a igreja me ajuda, que é divino companheiro, amém? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor,
Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Logo o Senhor com as palmas. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E agora vamos para o momento da súplica, que está em Lucas 8, 43 ao 46. Amém? Aleluia. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro. E os que estavam ali com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Perdão, igreja. Perdão, é o 43 primeiro. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus recursos, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Essa palavra falou muito forte comigo essa semana, porque havia 12 anos. Eu fico imaginando, irmãos, que hoje, 12 anos, né? A gente fala que o tempo ele vem se passando mais rápido, porque é cumprimento da palavra do Senhor. Mas eu fico imaginando 12 anos, né? Quanto tempo atrás? Eram 12 anos de muito tempo. Aquela mulher com aquele fluxo, eu fico imaginando que sofrimento. Mas ela, um dia, né? O tempo pode passar, que seja pequeno, médio, em grande período. Passe o tempo que passar. E aquele dia chegou para ela sua cura. Depois de 12 anos ali sofrendo aquele fluxo de sangue, ela gastou tudo o que tinha, todos os seus recursos. Mas não era para os homens, era para Deus. Só havia um homem que podia mudar a situação daquela mulher. E mesmo ela suplicando para muitos, pedindo, havia um homem, e esse nome foi Jesus. Que levamos para os dias de hoje. Os nossos problemas, muitas coisas, só o nosso Deus pode fazer. Há muitas coisas que pedimos, há muitas coisas que suplicamos. É um momento de reflexão para mim, foi para mim nessa semana, e é um momento de reflexão para a igreja. E eu convido você nesta noite, eu te desafio a tocar no Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que sairá virtude dele, eu tenho certeza que você será curado, será transformado, que aquilo que precisa ser mudado e modificado na sua vida, Jesus chegou na sua vida para mudar. E quando o Senhor chega, devemos chamar a atenção do Senhor, mas quando Ele chega, sai virtude dele sim. Basta crermos, porque ela creu que aquele homem tinha algo que podia fazer para transformar a sua vida. E quando ela simplesmente tocou no Senhor, ela foi curada. Amém? E neste momento agora vamos abrir para a oferta. Vamos ofertar ao Senhor. Gostaria de compartilhar com a igreja Malaquias 3:10. É um texto bem conhecido, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, que tal não haja lugar suficiente para ela recolherdes. É verdade, a palavra do Senhor, ela é fiel. Para aqueles que para aqueles que é fiel no pouco, o Senhor no muito colocará. Eu posso dizer que eu sou testemunha disso. Houve um período na minha vida a qual ainda eu não era 100% fiel.
E depois que eu me coloquei na posição, me dispus a ser fiel ao Senhor, Ele me honrou em cada detalhe. Então vale sim, irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva, mas para ela ser viva, ela tem que ser posta em prática, porque ela não se faz se não praticarmos ela, porque a Bíblia fechada, ela continua sendo um livro, mas ela em prática, ela sim tem os seus efeitos, amém? Vamos orar, entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e aqueles que não tiver, oramos ao Senhor para que o Senhor venha providenciar na sua vida, amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Deus, de oração, neste momento queremos te agradecer, Pai, por este culto maravilhoso, a qual o Senhor se faz presente aqui, Pai, mas em especial queremos entregar os nossos dízimos, queremos entregar as nossas ofertas, Pai. Receba, Jesus, o dízimo da tua igreja, a oferta viva da tua igreja, que venha ser com alegria, Senhor, porque o Senhor está disposto a nos abençoar. O Senhor é fiel, Pai. O ouro e a prata, Senhor, tudo nessa terra pertence a Ti, Jesus. Apenas uma palavra e a porta se abre, Jesus. Não há como impedir, Senhor, as Tuas bênçãos. Não há como impedir os Seus planos, os Seus projetos. Eu só peço para que aqueles, ó Pai, que ainda estão desempregados, aquele que ainda não tem, ó Pai, a porta possa se abrir para eles também, Jesus. Abençoa, Senhor, fortemente a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém, aleluias. Eu gostaria de saber quem que está aqui hoje pela primeira vez. Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém de outra denominação que nos honra com sua presença? Não temos nenhum visitante hoje? Todo mundo é da Deus e Amor? Glória a Deus por isso, aleluias. Vamos ler um versículo aqui, em Gálatas 3:28. Já que não tem visitantes, vamos acolher quem já faz parte da nossa casa. Amém? Aleluias. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo, amém? Somos todos irmãos em Cristo, graças a Deus. Glorifica o Senhor com as palmas, e o grupo lúdico está com a oportunidade.
Deus seja louvado para todo sempre, amém? Nós saudamos a igreja com a paz que somente o Senhor Jesus Cristo dá. Você pode aplaudir a Jesus? Louvado seja o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Desistir.
Deus te abençoe. Aleluias. Se coloquem de pé. Neste momento, quero fazer oração para nós recebermos o irmão Kleber, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite, para que o Senhor venha usá-lo tremendamente nesta noite para falar com todos nós. Senhor meu Deus, nesta noite, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, te louvando, te agradecendo, te adorando, Senhor. Já fizemos, Senhor Jesus, a nossa parte de falarmos com o Senhor, meu Deus. Agora nós estamos aqui para receber de Ti, Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, o Seu Filho, para que Ele possa ser canal de bênção, Senhor Jesus, da Tua palavra para nossos corações nesta noite, Senhor Jesus. Que a Sua palavra venha, Senhor Jesus, nos lavar, nos remir, nos transformar, Senhor, nos curar nessa noite. Usa Seu Filho, Senhor Jesus, e fala conosco pelo poder da Sua palavra, Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Aleluias. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Amém? Pode exaltar ao Senhor. Aleluias. É motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos, para juntos cultuarmos ao nosso Deus, nosso bendito Senhor. Confesso que eu gostaria de estar junto aos meus irmãos louvando e depois sentar para ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas para que o Senhor faça a vontade dEle através da minha vida, amém? Convido os irmãos para já abrirem as vossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Aqueles que estão sem Bíblia podem acompanhar no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, que nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Aqui está a Tua amada igreja, que veio aqui nesta noite dar graças e glórias e louvores e adoração ao Senhor. E aqui está a Tua igreja, Senhor, esperando pelo alimento espiritual que somente o Senhor pode dar.
Pedimos a Ti, Senhor, que venha falar pelo Teu Espírito Santo, venha falar aquilo que a Tua igreja necessita ouvir, que o Senhor venha alimentar os corações e a alma, e as almas neste lugar, que o Senhor venha trazer, Senhor, refrigério, que o Senhor venha curar as feridas, que o Senhor venha alimentar, que o Senhor venha edificar a Tua santa e amada igreja nesta noite, Senhor. E na certeza de que o Senhor falará pelo Teu Espírito Santo, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar e se sentirem, louve ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje, meus irmãos, nós daremos sequência a mais uma série de pregações, cujo o tema é as solas ou os pilares da reforma protestante. Então, brevemente, vamos recapitular o contexto. Qual é o contexto? Do que se trata essa reforma protestante? Vamos recapitular rapidamente e, na sequência, entraremos na palavra do Senhor dentro desta passagem que acabamos de ler, amém? Aleluia. Então, quando nós ouvimos falar, acredito que todos aqui já ouviram muito bem falar da reforma protestante. Em meados do ano de 1400, 1500, a igreja ela estava passando por um momento terrível, porque havia uma distorção nos ensinos da palavra do Senhor. E essas distorções estavam ganhando espaço no meio da igreja. E essas distorções não eram apenas envolvendo questões básicas do dia a dia, questões culturais, porque esta igreja, ao qual falaremos aqui, ela existia lá na Europa, cuja cultura é diferente da nossa. Mas a distorção não era relacionada a essas questões básicas, mas até o ensino da salvação havia sido corrompido naquela igreja. Aleluia. E como o nosso irmão Caleb mencionou na última pregação, a Bíblia ao qual aquela igreja tinha acesso era em latim. Imagina a Bíblia que está aí contigo no banco, escrita em latim. Acredito que poucos aqui conheçam e consigam ler em latim, não é verdade? E da mesma forma, naquele lugar, poucos conseguiam ler e entender o que estava escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Então, aquela igreja, aquele povo, ficava totalmente dependente do ensino que vinha dos líderes espirituais da época. Aleluia. E os líderes espirituais, eles ensinavam de acordo com o que eles interpretavam da palavra do Senhor, e a igreja não tinha base para saber se eles estavam sendo fiéis ao que está escrito na palavra de Deus. Fazendo um paralelo aqui, meus irmãos, para nós esta noite, o problema de nós não lermos, de nós não meditarmos na palavra do Senhor, na fonte, que é a Bíblia, é que nós ficamos sujeitos a todos os tipos de ensino, não sendo capaz de discernir se a mensagem, se o alimento, se a informação, se a pregação e ministração que nós estamos recebendo realmente vem de Deus, na direção da palavra dele. E aquele povo, eles estavam às cegas. A única base que eles tinham era o que falavam, era o que pregava para eles. E no contexto da época, meus irmãos, estamos falando de um povo que sim, eles tinham fé em Deus. Um povo que acreditava na palavra de Deus. Um povo que eles sabiam que eles eram pecadores. E eles sabiam que eles necessitavam da graça para serem salvos. Estamos falando de um povo que sabia e que cria que Jesus Cristo era mediador entre Deus e os homens. Aleluia.
Mas se esse povo, se eles tinham fé em Deus, se eles tinham fé na palavra, se eles tinham a fé em Cristo, e se eles conheciam da necessidade da graça para serem salvos, qual era o problema então? O problema é que, além da palavra de Deus, além da Escritura como verdade, haviam também tradições que para eles tinha autoridade similar à Bíblia. Além de Cristo como mediador entre Deus e os homens, haviam para eles também outros mediadores, ao qual, de acordo com a crença deles, de acordo com o que eles eram ensinados, eles poderiam recorrer a esses outros mediadores também. E além da graça para salvar o pecador, eles criam que haviam outras exigências que eles deveriam cumprir para então ser salvos. E a coisa, meus irmãos, estava tão terrível no meio daquela igreja, que você via o perdão de pecados ser concedido por homens. Homens perdoando outros homens. E tudo isso mediante ao pagamento de uma certa quantia. E estes homens que supostamente perdoavam pecados, eles até forneciam uma carta carimbada, como se fosse um recibo. E aquilo, para aquele que pagava, aquele que dava um dinheiro, era como se fosse uma garantia de um lugar reservado no céu. Aleluia. Esta era a situação da igreja neste período da reforma. Então, diante de toda essa situação, Deus ele vai levantar homens que eram tementes a Ele, homens que buscavam a Deus, mas que estavam sendo ensinados de forma errada. E estes homens, ao meditar na palavra do Senhor, receberam a revelação, o ensino que vem da melhor pessoa que poderia vir, do Espírito Santo. E esses homens então despertaram, esses homens então foram libertos, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles foram libertos e eles começaram a questionar. Viu, essas coisas que vocês estão ensinando para nós, para a igreja, eu não encontro elas na Bíblia. E meditando na palavra do Senhor na Bíblia, a palavra vai dizer: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E se a palavra do Senhor é a verdade, e o que vocês estão ensinando não está na palavra, então vocês estão ensinando mentira. E estes homens de Deus começam a questionar os líderes religiosos da época. E eles começam a confrontar aqueles ensinos. Homens como John Wycliffe, acredito que a maioria aqui nunca tenha ouvido falar, mas este foi um dos homens que Deus levantou e deu a ele a revelação da verdade com base na Bíblia. E este homem começa a questionar, e este homem começa a confrontar. E obviamente os líderes religiosos não se agradaram deste questionamento. E este homem, John Wycliffe, após ele morrer, naturalmente, não foi como mártir, mas anos após a sua morte, por ter confrontado, por ter questionado, ele foi considerado um herege. Um herege é aquele que prega, que fala, que ensina heresia. Heresia é o ensino que é contrário à palavra de Deus. E por ter sido condenado e considerado um herege, o castigo a ele que já estava morto foi: desenterrem ele e queime os seus restos mortais. Foi isso que aconteceu com este homem. Outro homem deste período da reforma chama John Huss. De forma similar, o Senhor despertou a ele, dando entendimento da palavra, e ele começou a questionar, e ele começou a confrontar. Então os líderes religiosos chegaram até ele e começaram a apertá-lo, dizendo: ei, pare de fazer isso. Você está ferindo os nossos ensinos. Não, mas o que eu quero saber
é porque os seus ensinos não estão na palavra de Deus, argumentava ele. Porque eu estou buscando a verdade, eu quero a verdade. Se o que vocês ensinam é a verdade, me mostre na Bíblia. Se eu estou interpretando errado a palavra do Senhor, me mostre na Bíblia. Então aqueles homens, líderes religiosos da época, eles não quiseram mostrar, eles não quiseram ensinar, eles não quiseram falar da verdade. Eles simplesmente arrumaram uma forma de também condenar este homem, John Huss, como sendo um herege. E John Huss, esse homem levantado por Deus para falar da verdade, ele foi queimado vivo. Homens que defendiam a verdade, que buscavam a verdade, foram considerados hereges por aqueles que eram hereges, simplesmente pelo fato de buscarem a verdade. Aleluia. Então, este é o contexto, meus irmãos. Quando nós falamos de reforma protestante, este é o contexto da igreja. Esta é a situação ao qual a igreja passava, e era isso que acontecia com todos que se levantavam para argumentar, questionar sobre a verdade. E foi neste período da reforma, onde se consolidou 5 principais pilares. E estes pilares são somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. E estes pilares, meus irmãos, se tratam, de forma resumida, da base da fé cristã. Se trata da fé bíblica, ao qual é importante todos nós entendermos para a saúde espiritual nossa como cristão e para a saúde espiritual da igreja. Aleluia. Então, há 2 domingos atrás, o nosso irmão, pastor Caleb, ele pregou sobre somente a Escritura, onde nós aprendemos que somente a Bíblia é e deve ser a regra de fé do cristão. Qualquer ensino que esteja fora da palavra do Senhor, que contraria a palavra do Senhor, é mentira, porque a palavra do Senhor é a verdade. E nós aprendemos que esta palavra, ela é viva e é verdadeira. E que somente através dela é que nós podemos conhecer a Cristo. E que é somente através dela é que nós podemos ser salvos. E que é somente através dela é que nós podemos ter a nossa vida transformada. Aleluia. Este foi o primeiro pilar, somente a Escritura. Então hoje, pela graça de Deus, nós falaremos de mais um pilar, chamado de somente a graça. Aleluia. E a base deste ensino, a base desta mensagem, será o texto ao qual nós lemos, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 9. E nós falaremos aqui sobre a salvação. E a salvação só é possível pela graça. O pecador só pode ser salvo pela graça. Aleluia. Então convido os irmãos para, mais uma vez, abrirem as vossas Bíblias, podem ficar sentados, para nós meditarmos na palavra do Senhor. O que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite acerca deste tópico, somente a graça. Então deixe a sua Bíblia aberta. Vamos praticar aquilo que aprendemos anteriormente, somente a Escritura. Não deixe a sua Bíblia fechada e confie no que o pregador está pregando. Antes, ouça o que o pregador está pregando e compare com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Então, nós lemos na palavra do Senhor, lá em Efésios, capítulo 1, até o versículo 9. Vamos fazer 3 divisões, 3 pontos, nesses 9 versículos.
Do versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor, ela vai falar da situação do pecador. Do versículo 4 ao versículo 7, a palavra do Senhor vai falar sobre o que Deus fez. E do versículo 8 ao versículo 9, veremos a conclusão deste ensino, aquilo que o Senhor quer que seja guardado no meu e no seu coração. Aleluias. Então acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 1 ao versículo 3, sobre a situação do pecador. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Este trecho vai falar acerca da situação do pecador. E neste texto, a palavra do Senhor vai nos dizer que o homem, antes de ter um encontro com Deus, um homem, antes de ser encontrado por Deus, o homem está morto espiritualmente por causa do pecado. Aleluias. Mas, meus irmãos, eu pergunto à igreja, o que é pecado? Todos nós sabemos que pecado é errado e que pecado é reprovável aos olhos de Deus, mas o que é pecado? Nós temos aprendido acerca da doutrina do pecado nos cultos de ensino de segunda-feira. Mas antes de falarmos da graça, precisamos falar do pecado. O que é pecado? Então vamos recapitular rapidamente. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, está escrito que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Tudo que você fizer, que estiver fora, que for contrário à palavra de Deus, que for contrário à vontade de Deus, que for contrário à lei de Deus, é pecado. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um pouco mais adiante, em Romanos 6:23, está escrito: o salário do pecado é a morte. Aleluias. Então, meus irmãos, quando eu e você, quando nós pecamos, o pecado, ele causa a morte espiritual em nossas vidas. O pecado traz a morte espiritual para as nossas vidas. E a morte espiritual nada mais é do que a separação de Deus. A partir do momento que o homem pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. E a palavra do Senhor, ao qual lemos aqui em Efésios, vai nos dizer que o homem que pecou, que foi separado de Deus, ele não quer mais saber de Deus. O pecador, ele começa agora a buscar os seus próprios caminhos. O pecador, ele começa agora a trilhar na direção da sua própria vontade. Aleluias. Como lemos aqui na palavra do Senhor, aleluias. Andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, este é o diabo, segundo as inclinações da nossa carne. O pecador, ele está morto espiritualmente. O pecador, ele está correndo da presença de Deus. E o pecador, ele tem uma dívida que é impagável por ter pecado. Esta é a situação do pecador. Esta é a situação da humanidade que está sem Cristo. Separado de Deus, desobediente, escravo e condenado. Aleluia. E o pecador que está nessa situação, para ele está sem esperança. O pecador que está nessa situação, para ele, não há uma luz no fim do túnel. Ele não enxerga uma luz no fim do túnel. Aleluia. E o pecador,
a única coisa que ele quer fazer é buscar os seus prazeres, fazer a sua vontade. E o pecador, ele está caminhando para a condenação eterna. Essa é a situação do pecador. Então nós entendemos nos 3 primeiros versículos de Efésios, capítulo 2, qual é a situação do pecador. Se há alguém aqui ou acompanhando este culto que está fora de Cristo, esta é a tua situação, diz a palavra do Senhor. E a todos nós que somos cristãos hoje, glórias a Deus por isso, essa era a nossa situação antes de Cristo. Então nós avançamos na palavra do Senhor, capítulo 2, versículo 4 ao 7, ao qual veremos o que Deus fez. Leia comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, apesar da situação, apesar de o pecador estar separado de Deus, apesar de o pecador ser desobediente, apesar de o pecador ser escravo do mundo do pecado e do diabo, apesar de o pecador estar condenado, nós lemos aqui na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer: mas Deus. E quando a palavra do Senhor diz, mas Deus, você já pode começar a glorificar, meus irmãos. Porque quando a palavra do Senhor diz, mas Deus, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o problema, quando a palavra do Senhor diz, mas Deus, aí está vindo a solução. Quando a palavra do Senhor diz, mas Deus, aí está vindo a providência. Talvez você esteja passando por uma situação ao qual você não se vê saindo disso. Talvez você esteja passando por um problema que você não vê o fim. Talvez você esteja triste, atribulado. Mas hoje a palavra do Senhor vai te dizer, apesar disso, mas Deus, é hoje que Ele vai trazer a resposta que você precisa, a providência na sua vida, a transformação que a sua alma precisa. Aleluia. Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as situações e todos os problemas. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paramos aqui. Nós lemos na palavra do Senhor que Deus nos amou. Mesmo nós estando caído, correndo de Deus, separados de Deus, escravos do pecado e condenado, a palavra do Senhor diz que Deus nos amou. E Ele nos amou não por causa de algo que nós fizemos para Ele. Ele nos amou não foi por causa de algo que nós fizemos por merecer. Deus, Ele nos amou não por causa de nós, mas por causa dEle mesmo. Aleluia. E nós lemos na palavra do Senhor que Deus, Ele só nos amou por causa da sua rica misericórdia. Aleluia. Este é o Deus ao qual você veio servir. Este é o Deus ao qual você veio buscar nesta noite. É um Deus rico, extremamente rico em misericórdia. Talvez você não se ache digno de estar aqui por causa do seu pecado, da sua vida, mas na palavra do Senhor vai dizer, apesar disso, Deus, Ele te ama. E Ele é misericordioso. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele nos amou com amor sacrificial.
Nós precisamos entender que amor é esse. É um amor que constrange. Deus nos amou com um amor que é imerecido. Nós não merecemos tamanho amor, meus irmãos. Quando nós lemos a situação do pecador, que éramos nós outrora, nós não merecíamos este amor. Alguém aqui acha que merecia o amor de Deus? Aleluias. Nós não merecíamos. E este amor de Deus, ele não é apenas um amor de palavras. Como todos nós estamos acostumados, não é verdade? Na sociedade que nós vivemos, as pessoas dizem muito facilmente que ama aquilo, que ama muito, que ama acima de tudo, mas na prática você vê que é o contrário. Então este amor com o qual Deus me amou, este amor com o qual Deus te amou, não é um amor apenas de palavra, é um amor provado. E Deus, ele provou o seu amor. Todos vocês devem conhecer o que está escrito em João 3,16, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra do Senhor vai nos falar mais detalhadamente que, porque Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Esta é a prova do amor de Deus para conosco. Esta é a prova do amor de Deus para com você nesta noite. Aleluias. Aleluias. Deus, ele te amou, meu irmão. Deus, ele me amou. E Deus, ele te ama. Aleluia. Se você se alegra com isso, pode louvar ao Senhor. Pode exaltar ao Senhor. Se este amor imerecido não for motivo de você exaltar a Deus, qual será o motivo então? Aleluia. E a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo no versículo seguinte: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a palavra do Senhor, ela afirma que nós estávamos mortos em nossos delitos. Você sabe o que é uma pessoa morta? Uma pessoa morta, ela não decide. Uma pessoa morta, ela não toma decisões. Uma pessoa morta, ela está morta. Então, para a nossa situação, que estávamos mortos espiritualmente, foi necessário um milagre, meus irmãos, porque estávamos mortos. Você já viu um morto voltar à vida, a não ser por meio de um milagre? Aleluias. Não adianta, meus irmãos, e não adiantaria limpar externamente o morto. Não adiantaria, meus irmãos, melhorar as vestimentas do morto. Não adiantaria, meus irmãos, colocar o morto em um lugar, em meio de pessoas que têm boas intenções. Nada disso mudaria a situação do morto. Ele continuaria sendo morto. Pela palavra do Senhor, nós aprendemos aqui nesta noite que só Deus pode realizar o milagre da ressurreição espiritual em minha vida. Só Deus pode realizar o milagre que é ressuscitar espiritualmente você nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. E não foi só isso que Deus fez. Ele não apenas nos ressuscitou. Nós estávamos mortos em nossos pecados, espiritualmente falando, e a palavra do Senhor diz que Deus nos ressuscitou. Muitos, por não se aprofundarem na palavra, acham que acaba aqui, mas no versículo seguinte há uma revelação gloriosa. E esta revelação na palavra do Senhor diz o seguinte: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos separados de Deus, nós estávamos rebeldes,
Nós éramos escravos e nós estávamos condenados. E Deus, Ele nos alcançou na sepultura espiritual. E Ele nos deu vida. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Você sabe o que significa isso, meus irmãos? Aonde Cristo está assentado, que a palavra do Senhor afirma que nós estamos assentados com Ele, é um lugar acima de todo o principado, de toda a potestade. É um lugar ao qual, se nós realmente entendêssemos, nós não ficaríamos tristes, nós não ficaríamos abatidos, com nenhum levante, com nenhum problema, com nenhuma enfermidade. Porque este lugar ao qual a igreja está sentada com Cristo, é um lugar superior. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus colocou todas as coisas abaixo dos pés de Cristo. Eu pergunto à igreja, quem é o corpo de Cristo? A igreja, meus irmãos. E quem é a igreja? Aleluia. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que nós estamos assentados com Cristo em um lugar superior. E todas as coisas, principados, potestades, problemas, barreiras, enfermidades, tudo isso está abaixo, meus irmãos. Aleluias. Oh, aleluias. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz no versículo seguinte, que o Senhor fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Haverá um dia, meus irmãos, que nós compareceremos diante do Senhor. Haverá um dia ao qual a noiva se encontrará com o noivo. Haverá um dia de comunhão maravilhosa, sem igual. E a palavra do Senhor diz que esta obra que Deus operou em nossas vidas, nos alcançando na sepultura, nos trazendo à vida e nos colocando assentado com Cristo nos lugares celestiais, é para que naquele dia, meus irmãos, nós nos apresentemos e Deus, Ele vai dizer: esta é a minha irmã, esta é a minha filha, esta é a minha serva, que estava morta, que estava separada de mim, que era desobediente, que era escrava do mundo, do pecado e do diabo, que estava condenada à morte. Mas a minha graça foi suficiente na vida dela. A minha graça deu vida a ela. A minha graça colocou ela nos lugares celestiais com Cristo. A minha graça capacitou ela. A minha graça permitiu ela pregar o Evangelho. A minha graça permitiu ela exaltar ao meu nome. A minha graça fez isso na vida dela. E a minha salvação e a sua salvação será motivo naquele dia de exaltação do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, foi isso que Deus fez. Nós estávamos naquela situação de pecador, mortos, e Deus fez tudo isso em nossas vidas. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender o que Deus fez nas nossas vidas. Porque aquela igreja no passado, eles não tinham esse discernimento. Por isso que eles deixavam se levar por ensinos distorcidos. E agora a palavra do Senhor nos leva para a parte final. No versículo 8 e 9, acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Pois pela graça sois salvos. A graça, meus irmãos, é um presente imerecido.
Nós não merecemos, mas Deus nos dá. A graça, meus irmãos, é dom de Deus, diz a palavra do Senhor. A graça, meus irmãos, não é aquilo que eu e você fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nós não merecíamos, meus irmãos, mas mesmo assim Deus nos amou. Isso é graça. Nós não merecíamos, meus irmãos, mas mesmo assim, Cristo Jesus se despiu da sua glória, se fez homem e morreu na cruz, pagando aquele preço impagável que estava sobre a minha e suas costas. Isso é graça. Aleluia. E mediante a fé, diz a palavra do Senhor. Então a fé, a palavra do Senhor diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Outras traduções vão dizer por meio da fé. O que é a fé? Estava a falar com o meu querido irmão alguns minutos atrás sobre a fé. Qual que é o papel da fé na salvação do cristão? A palavra do Senhor diz que nós somos salvos por causa da graça, por meio da fé. A fé é um instrumento, é um meio pelo qual nós recebemos esta graça. Deus, Ele nos presenteia, e este presente é a graça, e a forma de nós recebermos é a fé. Ao ouvirmos o evangelho da palavra do Senhor, nós entenderemos qual é a nossa situação atual. Ao ouvir a palavra do Senhor, o Senhor vai estilhaçar, Ele vai quebrar, Ele vai destruir todas as suas defesas, e você vai entender como você está, como está a sua vida. E na sequência, a palavra do Senhor, o Evangelho, vai nos apresentar o que Deus fez em nossas vidas, que é o que nós conhecemos em detalhe aqui. E ao ouvir a palavra do Senhor, e entender a sua situação atual, e entender o que Deus fez por você, se você tiver fé na obra que Deus fez, por você, em você, através de Cristo Jesus, e você crê em Cristo Jesus, você recebe deste presente, que é a graça que nós não merecemos. Aleluia. Então, meus irmãos, partindo para o último versículo que diz: isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem tantas pessoas, meus irmãos, que acham que precisam merecer para ser salvos. Tem tantas pessoas que acham que precisam fazer boas obras, precisam agradar a Deus para então ser digno de salvação. Tem tantas pessoas que acham que é necessário se esforçar para ser salvos. Mas nesta noite, o Senhor, pela sua palavra, está nos dizendo que não é assim. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina aqui. A palavra do Senhor nos ensina, porque sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. E não é de obras, meus irmãos. Não importa o que você faça, não importa o que você tente fazer, não importa o que você fale, não importa o seu comportamento, nada vai justificar Deus te salvar. Mas Deus, Ele te salva, porque Ele é um Deus misericordioso. Aleluias. Glórias a Deus. E para nós, meus irmãos, mediante a todo este ensino da palavra do Senhor, em cima do tema somente a graça, entendemos que somos pecadores, entendemos o que Deus fez na nossa vida, entendemos que nada do que fizermos nos dá salvação, somente pela graça, por meio da fé, e isso vem de Deus, é dom de Deus, é pela misericórdia de Deus. A palavra do Senhor vai terminar dizendo que Ele faz isso em nossas vidas, nos fazendo feituras novas, novas criaturas em Cristo Jesus.
para boas obras. Deus, Ele nos salvou para que nós andássemos em boas obras. Não é porque nós fazemos obras que achamos boas que nós somos salvos. Aleluia. Nós somos salvos e por isso nós fazemos boas obras. As boas obras são consequências na vida do cristão, que foi salvo pela graça. Aleluia. Então este é o ensino, esta é a palavra, esta é a mensagem do Senhor para mim, para a sua vida nesta noite. Talvez você já conheça esta palavra, talvez você já conheça sobre a graça, mas o Senhor trouxe essa ministração, trouxe essa palavra aqui esta noite, porque Ele é soberano. Eu não conheço os vossos corações, mas aquele que ordenou a palavra conhece. Então há pessoas neste lugar, ou acompanhando este culto, que têm a necessidade desta palavra. E se esta palavra, se a graça do Senhor tocou em seu coração, se esta palavra, ela quebrou as suas defesas, se você entendeu que você está em uma posição perdida, sem esperança, hoje você conhece a graça. Hoje você conhece que apesar de, Deus te ama. E hoje você conhece um Deus misericordioso, um Deus que é poderoso para te tirar da escravidão, um Deus que é poderoso para te tirar dos vícios, um Deus que é poderoso para te salvar por meio da graça. Se há alguém aqui, meus irmãos, que foi tocado pela graça do Senhor, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Aleluia. Vem até aqui. Você pode exaltar ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Há mais alguém aqui, meus irmãos, em nosso meio, que foi tocado pela graça do Senhor? Não pelas minhas palavras, não por mim, mas pela graça do Deus misericordioso. Eu pergunto mais uma vez, há alguém aqui? Se houver, que o Senhor te dê mais uma oportunidade. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Qual que é seu nome? Zilda. Você está entregando a vida para o Senhor ou reconciliando? Reconciliando, amém. Meus irmãos, esta alma, a Zilda, ela está reconciliando com o Senhor. Ela está retornando aos caminhos do Senhor. Quem pode dar glórias a Deus por isso? Oh, aleluia. Vem até aqui, Zilda. Repita comigo essas palavras, Zilda. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado por falar comigo pela palavra. Fala comigo pela palavra. Eu reconheço, Senhor, que eu pequei. Eu reconheço, Senhor, que eu pequei. Me perdoa, Senhor, pela tua graça. Me perdoa, Senhor, pela tua graça. E me recebe em teus braços para a eternidade, Senhor. Me recebe nos teus braços pela eternidade. Em nome de Jesus. Vamos orar por ela, meus irmãos? Se coloque de pé, estenda as suas mãos em direção ao altar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu dou graças e glórias ao teu santo nome. Eis aqui, Senhor, a tua filha, a tua serva, Senhor, que parou no meio do caminho. Eu não sei qual foi a situação, eu não sei qual foi a barreira, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ela veio aqui nesta noite, Senhor, talvez triste, Pai, mas a tua palavra disse, mas Deus. E neste momento, Senhor, ela sentiu a tua graça, ela sentiu o teu abraço e ela retorna para os teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai repreendendo todo principado, toda potestade, Senhor. Repreende, Senhor, tudo que é contra a vida dela. Repreende as setas do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, renova as
forças da tua filha, Pai. Em nome de Jesus Cristo, receba na tua presença, Pai, e conduza os caminhos dela na direção da tua vontade, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é soberano, meus irmãos. Nós não conhecemos os corações das pessoas, mas se nós nos submetermos à vontade do Senhor, Ele alcançará os corações. E hoje há motivo de alegria e festas nos céus, pois mais uma alma retorna à presença do Senhor, e a salvação está sobre a vida dela, não porque ela merece, mas porque Deus é misericordioso e a salva pela graça. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Neste momento, meus irmãos, eu convido a todos para se colocarem de pé. Vamos fazer a oração da fé. Aleluias. Aleluia, Senhor. Oração da fé, meus irmãos. A fé pela qual nós acessamos a graça. Como a nossa irmã Jéssica estava mencionando aqui, sobre aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha fé em Cristo Jesus, e que de Cristo Jesus viria a necessidade dela. Então, pela fé, ela dá um passo, e pela fé, ela alcança e recebe a graça. E se neste momento você tem alguma necessidade, esta é a hora da oração da fé. Ore com fé, e pela fé receba da graça que Deus dá em abundância àqueles que buscam. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu nome. Damos graças ao Senhor por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela oportunidade de te exaltar e bendizer ao teu nome em comunhão com a tua amada igreja. Nós oramos, Senhor, neste momento, apresentando a tua igreja, que o Senhor, Pai, venha entrar e visitar as situações, que o Senhor venha curar, Pai, que o Senhor venha libertar, Senhor. Fortalece, Senhor, aquele que está fraco. Em nome de Jesus, visita as famílias, visita os lares, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esta palavra continue a ser falada em nossos corações, leva-nos em segurança, assim como o Senhor nos trouxe, e nós te agradecemos, Senhor, em no nome de Jesus, amém. Estendo as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, e todos dizem, e nós nos despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe.